Preciso de um conselho, mas nem sei que tipo de ajuda procurar. Isso começou faz umas 3 semanas. Recebi uma ligação da minha mãe numa segunda-feira fria. A gente se fala bastante, então uma ligação dela não é nada demais, sabe? O que foi estranho mesmo foi ter sido enquanto eu estava trabalhando. Sou enfermeiro, então ela só costuma ligar se for algo importante, muito importante. Atendi o celular, esperando ouvir a notícia de que alguém tinha morrido, mas fui recebido pela voz dela, calma e doce, tranquila, fofa, só perguntando como tinha sido meu dia. Não me entendam mal, eu amo minha mãe e gosto de conversar com ela, mas eu estava trabalhando e era um dia super corrido. Ela sabia disso. Tentei me desculpar educadamente e voltar aos meus afazeres e filas de pacientes. No entanto, antes que eu pudesse desligar, ela disse algo que me pegou de surpresa. Que bom que você tá dormindo melhor. Você parecia tão tranquilo. Fiquei meio sem jeito. Sabe, tô na casa dos 20 anos e moro sozinho há quase 7. Além disso, minha mãe mora a uns 320 quilômetros de mim. Na hora, não liguei muito, mas conforme o dia foi passando, por algum motivo, aquilo me incomodou cada vez mais. Depois do meu turno, liguei para minha mãe e, de novo, ela começou uma conversa casual e animada comigo. Sua pergunta antes de desligar estava martelando na minha cabeça, então perguntei o que ela quis dizer com aquilo. Sem perder o ritmo e no mesmo tom alegre, ela me disse: Ah, é que você costumava se mexer muito na cama, então fiquei feliz em te ver dormindo tranquilamente e parado ontem à noite. Eu não sabia o que dizer. Perguntei se era algum tipo de brincadeira. A resposta dela pareceu tão confusa quanto a minha. Ela disse que tinha me arrumado na cama na noite passada. Eu, sinceramente, não queria começar uma discussão. Minha mãe não é mais jovem e toda a minha família tem um histórico de doença mental. Fiquei preocupado que talvez ela estivesse doente. Mudei de assunto de novo. Perguntei como tinha sido o seu dia e acabou que tudo se tornou numa conversa relativamente agradável, considerando a confusão anterior. Mandei mensagem para o meu irmão imediatamente. Ele mora na mesma cidade que minha mãe e pedi para ele ir ver como ela estava. Desde então, sinto que estou ficando maluco. No começo, comecei a notar as menores coisas, pequenas coisas que não estão como deveriam estar. Naquele dia, quando cheguei em casa, por exemplo, uma das cadeiras da minha mesa de jantar estava muito puxada para trás. Juro que eu tinha-a colocado encostada na mesa, mas a razão me disse naquele momento que eu só deveria ter esquecido. Outra coisa que vi é que minha cama estava arrumada. Eu sabia que não tinha arrumado. Nunca arrumo. Meu cobertor estava dobrado e enfiado embaixo da almofada, do mesmo jeito que minha mãe fazia quando eu era pequeno. Liguei para o meu irmão. Não fazia ideia do que estava acontecendo. Será que minha mãe tinha vindo me visitar e estava me pregando uma peça? Não era comum dela, mas o que mais poderia ser? Meu irmão então me respondeu que tinha acabado de ir tomar um café na casa dela. Tem piorado cada vez mais. À noite, eu escuto passos, mas quando me levanto para procurar a fonte dos sons, eles somem, me deixando a questionar se eu realmente ouvi alguma coisa. Há algumas noites, acordei por volta das 3 da manhã, com um som de cantarolar. Era fraco, quase inaudível, mas reconheci a melodia instantaneamente. Era a cantiga de ninar,
que minha mãe costumava cantar para mim quando eu era pequeno. Aquela que ela cantava quando eu tinha pesadelos e a chamava para dormir comigo. Estava vindo da porta do meu quarto. Não consegui me obrigar a olhar, apenas fechei os olhos e fiquei lá, rígido debaixo das cobertas, tentando não respirar muito alto. Eventualmente, o som desapareceu. Quando eu finalmente criei coragem para ligar a luz, o quarto estava vazio, mas a porta do armário, que eu sempre deixo aberta, estava fechada. Tenho ligado para minha mãe durante o dia, mas não adianta. Ela ou nega tudo, ou simplesmente fala como se nada estivesse errado. Na maioria das vezes, ela parte para outros assuntos que me deixam extremamente frustrado. Eu até gravei nossa última conversa, pensando que talvez pudesse ouvir de novo depois de perceber alguma coisa, algum deslize, alguma mudança na voz dela que fizesse sentido disso tudo. Mas, quando reproduzi, o áudio estava totalmente limpo, muito claro. Não tinha nenhum ruído ambiente, nenhum zumbido, nenhum barulho de passos, nenhum tintilar da colher dela no bule de chá, como sempre tem quando ligo para ela. Só sua voz, brilhante e alegre, dizendo que estava orgulhosa de mim, que eu estava tão calmo agora. Eu não tinha contado para ela que estava gravando, e ainda assim, logo antes da ligação terminar, ela disse: "Você deveria parar de fazer isso. Não é educado." Fiquei paranoico. Não durmo mais na minha cama. Tenho dormido no sofá. Mas, sem falta, acordo na minha cama, bem arrumado debaixo do cobertor. Ontem à noite, fiquei acordado o máximo que pude. Pensei que se eu pudesse pegar no flagra, poderia provar para mim mesmo que isso não era só coisa da minha cabeça. Não funcionou. Acabei dormindo. Não me lembro de ter pegado no sono, mas me lembro de ter acordado. E me lembro da mão que puxou a coberta sobre mim. Não era a dela. Era mais fria, mais fina. Os dedos eram muito longos e não tremiam como os dela costumavam tremer. Quando tocou minha testa, não houve calor, apenas uma espécie de pressão, como se estivesse vendo se eu estava com febre. Mantive os olhos fechados, não sei porquê. Acho que pensei que se eu olhasse, ela olharia de volta. Mas ela sabia que eu não estava dormindo. Não consigo explicar, mas eu podia sentir que sabia. Ela se aproximou. Eu podia sentir seu peso pressionando o colchão ao meu lado, lento e deliberado. O som que ela fez era baixo e úmido, como saliva grossa se separando em fios. Algo arrastou pela minha bochecha. Não dedos dessa vez. Algo mais macio, desfiado nas bordas. Cabelo, talvez. Mas cheirava a carne deixada muito tempo ao sol. Então, ela falou: "Você não chora mais. Não como antes." Definitivamente, não era a voz da minha mãe, mas sim de algo tentando ser. As palavras saíram quebradas, hesitantes e lentas, como alguém lendo fonética de um cartão. E por baixo disso, algo parecia respirar. Algo mais pesado, sofrido, enquanto a voz continuava falando. Abri os olhos. Não havia nada lá, mas as cobertas estavam subindo e descendo ao meu lado, como se alguém invisível ainda estivesse deitado ali, imitando minha respiração. A marca no colchão estava fresca, profunda, e espalhada no travesseiro ao lado do meu havia uma faixa grossa e escura, marrom avermelhada e apodrecendo nas bordas como sangue velho misturado com terra.
Quando olhei de novo para o espelho do meu armário, tinha algo sentado na beirada do colchão. No começo, achei que fosse ela. O cabelo tinha o mesmo comprimento, mesma divisão no meio, mas estava irregular, fino e ao mesmo tempo grosso em alguns lugares, agrupado como palha molhada em outros. Tufos estavam faltando completamente, expondo uma pele que parecia costurada, como lona puxada com força demais sobre algo que não era um crânio. Ela inclinou a cabeça de novo. O movimento era irregular, como um fantoche em cordas emaranhadas. Então, lentamente, ela começou a virar. Eu não queria ver. Todo o meu instinto gritava para eu olhar para o outro lado, mas eu não consegui. O rosto que encontrou o meu no espelho estava tentando ser o da minha mãe. Tinha os olhos dela, pelo menos tinha olhos onde os dela costumava estar, mas estavam nublados, muito abertos, como bolinhas de vidro pressionadas em argila macia. O nariz estava achatado, esmagado como algo quebrado e consertado errado. A boca era a pior parte. Estava esticada demais, como se tivesse sido cortada nos cantos. Os lábios estavam rachados e com cascas, descascados em um sorriso permanente que mostrava fileiras de dentes minúsculos de bebê. Dezenas deles, muito brancos, muito limpos. Ela estava passando a mão pelo travesseiro, lenta e carinhosamente. E então, ela olhou para a frente, não para a cama, para o espelho, em minha direção, e sorriu. Eu me afastei do espelho, o coração batendo tão forte que mal conseguia me ouvir pensar. Eu não queria vê-la mais. Eu não queria que ela me visse, mas eu não conseguia desviar o olhar. A coisa na cama inclinou a cabeça, lentamente, como se estivesse curiosa. Então, levantou um braço longo e trêmulo e acenou. Eu me virei para olhar para a cama. Não havia nada lá. Quando olhei de novo para o espelho, ela tinha sumido. A cama estava vazia de novo, apenas cobertores amassados e silêncio. Fiquei lá por um longo tempo, mal respirando, com muito medo de me mover. E então, meu celular tocou. Era minha mãe. A voz dela estava suave, calma. Não tenha medo, querido, ela disse. Nós só sentimos sua falta. Até a próxima. Obrigado.